A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra de hoje, Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. E no primeiro da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando certo jovem, por nome Eutico, assentado em uma janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Bem, o que o Espírito Santo quer falar aqui é nos concentrar no versículo 9. Aqui está escrito que um jovem que tinha nome Eutico caiu do terceiro andar. E aqui diz que ele caiu porque ele estava sentado em uma janela e Paulo estava pregando. E ele dorme durante o discurso de Paulo e cai da janela. Isso é muito perigoso, meus irmãos. O primeiro ponto que o Espírito Santo revela aqui é que em certo momento o homem Eutico deixou de prestar atenção na pregação de Paulo e, visto que estava em uma janela, se distraiu pelo que estava de fora. E assim foi tomado de um sono, caiu da janela. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Quando a gente para de olhar para Cristo, quando a gente para de seguir os ensinos de Cristo e começa a se distrair com os lixos que o diabo nos dá. Nós dormimos espiritualmente, nós estamos num sono. Jesus, em Lucas 21, ele adverte exatamente sobre isso. Lucas 21, 34. E olhem por vocês. Não aconteça que os corações de vocês se encham de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida vinha sobre vós de improviso aquele dia. Irmãos, quando glutonaria é comer demais, quando você come demais, você tem aquela sensação de sono, aquela sensação de fazer mal. E se embriagar da mesma maneira, sonolência e faz mal. Então, que o coração de vocês não se encham disto, de tanto lixo, a ponto que vocês durmam e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, 34. Jesus mesmo disse. Jesus diz em Lucas 22, 40. Orai para que não entreis em tentação. Versículo 46. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então o próprio Jesus repreende aqueles que estavam dormindo. Meus irmãos, em Atos capítulo 13, versículo 43 está escrito: E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Bernabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui uma função muito séria. Nós precisamos estar firmes em Cristo e não nunca jamais tirar os olhos dele, porque se algum dia nós tirarmos os olhos de Jesus, nós podemos ser como Eutico. O problema de Eutico não foi sentar-se a uma janela. O problema de Eutico foi dormir durante o período da pregação. Mas para que ele dormisse, ele deixou de prestar atenção na pregação de Paulo. Exatamente. Quando a gente, irmãos, deixa de olhar para Cristo, deixa de seguir os ensinamentos de Cristo, deixa de congregar, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, a gente vai dormindo e cai da janela. Cair do terceiro andar, meus irmãos, isso significa uma vida de comunhão com Deus. Ele cria em Deus. Ele era uma pessoa religiosa, que ele estava ali, tá certo? Só não estava dando tanta atenção ao discurso de Paulo. De maneira que ele cai do terceiro andar, certo? Um sono que veio. E é bem verdade que quando a gente está
na presença de Deus, muitas coisas acontecem para nos tirar dela, inclusive o sono. De maneira que quando ele cai, ele foi levantado e as pessoas acharam que ele tinha morrido. Mas o versículo 10, Paulo desce, ele se inclina para ele caído no chão, ele abraça ele, tá certo? Aqui é o acolhimento de Deus. E Paulo fala que o espírito dele, a alma dele, ainda estava nele. É interessante porque como que Paulo sabia disso? Provavelmente ele abraçou, ou melhor dizendo, a Bíblia fala que ele abraçou, versículo 10, e abraçando, ele deve ter sentido que Eutico ainda respirava pelo nariz e ainda batia, ainda tinha os batimentos cardíacos. Então Paulo entendeu que ele ainda estava vivo, baseado nisto. E provavelmente também por revelação divina, claro, mas sabendo isso, meus irmãos, ele disse, ele não está morto. Então aqui o próprio Paulo fala que ele não morreu de verdade. Ele caiu do terceiro andar, mas ele não morreu. Ele só ficou inconsciente. Certo, meus irmãos? E basicamente essa é a mensagem do Espírito Santo, que a gente esteja firmes com Cristo, que a gente não durma, que a gente seja igreja santa do Senhor, que a gente não pare de olhar para Cristo, que a gente continue olhando para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso único caminho, a única verdade e a única vida, e que não há outro além dele, e nós precisamos nele permanecer, para que não caiamos em tentação e para que a gente não durma, para que a gente não peque e para que a gente não seja engodado, a gente não seja fisgado como um peixe. A ilustração que o Espírito Santo nos dá é um pescador, que representa o diabo, com a vara, com uma isca no ponto da vara. A isca é o pecado. A água, que simboliza a palavra de Deus, e o peixe, que simboliza nós. O pescador, então, joga a isca e atrai o peixe que está dentro da água, ou seja, o diabo te seduz o peixe, ou seja, seduz você que está dentro da água, está na presença de Deus, a sair de lá. E nós sabemos que peixe fora da água não vive, tá certo, meus irmãos? Então que a gente continue dentro da presença do Senhor, não durma, não morra e não ceda às iscas do diabo e permaneça firme com Deus, para que quando ele voltar estejamos sendo então subidos com ele, ou seja, a gente venha ser arrebatado com o nosso Deus que vai vir nos buscar. Em Tito 2,13 diz, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, Tito 2,13 está escrito assim, eu vou pegar aqui o contexto, que é bem interessante. Tito 2,11. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, olha que interessante, essa mesma graça que nos salva, que é para todos, se manifestou a todos os homens, ela nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos o presente século, sóbria e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém, meus irmãos? Que a gente então tenha isso como repreensão e esteja bem acordados. Como também Jesus, na parábola das 10 virgens em Mateus 25, elas dormiram, meus irmãos. Nós não podemos dormir. Também gostaria de terminar com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ele está falando do dia da volta de Cristo. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos então como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui é bem claro, cristão está vigilante e acordado e não está dormindo.
Então, a minha oração a vocês que estão ouvindo este áudio é que estejam acordados. Amém, meus irmãos? Porque cristão precisa estar acordado.